Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Tudo aquilo que o velho Adão introduziu na terra fica para trás. Olá, é uma alegria poder entrar nesta manhã no seu lar, na sua casa, desejando a paz de Cristo Jesus. Tempo de comunhão é este programa, feito, construído, desenhado para abençoar você. E por que comunhão? Você sabia que quando Deus nos criou, Ele nos criou com o propósito de relacionamento? Todas as pessoas que alcançaram, obtiveram algo na sua vida, alcançaram através de relacionamento. Ninguém consegue algo sozinho, é através de relacionamento. Até mesmo uma máquina que alguém produz, ele produziu essa máquina, alguém outro adquiriu essa máquina e realizou um plano, realizou um projeto, prosperou na vida. Por quê? Por causa de relacionamento. Sozinho, como ilhas, jamais alcançaremos aquilo que Deus tem para nós, porque Deus nos chamou para comunhão. É verdade. E para termos relacionamentos, eu aprendi esses dias algo maravilhoso. Que o que é que vence o mal? O que vence o mal são as pequenas coisas. O amor, o carinho, a conversa, um sorriso, um aperto de mão, um abraço, um telefonema. São as pequenas coisas. Queremos ter relacionamento? Essas pequenas coisas vencem o mal. Essas pequenas coisas vão fazer com que você cresça e o mal retroceda e o mal vai embora. Então precisamos desses relacionamentos. Amém. Nós queremos agora convidar você para um próximo momento do nosso programa. Nós vamos ter uma música evangélica, uma música gospel, logo depois uma mensagem bíblica, uma mensagem espiritual para edificar a sua fé, fortalecer o seu coração. Depois da ministração da palavra de Deus, então, nós voltaremos para orar por você, para abençoar o seu coração também com uma palavra de oração. Deus que cura, maravilhoso, meu Deus, o meu Deus. Meu Deus é grande. Se nosso Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus está
outra fortaleza que assola a minha mente e a sua mente, que nós precisamos detectar e vencer, é a fortaleza da incredulidade. Por isso o salmista no Salmo 101, no versículo 3, 101:3, só a parte A do versículo: não porei coisa torpe diante dos meus olhos. Queridos, quando vem ali alguma imagem, algum filme, alguma revista, aquilo não é inocente, existe uma inteligência diabólica por trás daquilo. E quando os teus olhos são colocados, quando os olhos são fitos naquela imagem, naquela mensagem, isso entra na mente da gente. Entra. São dardos inflamados do maligno. Isso de repente fica alojado ali na nossa mente e começa a lutar contra as verdades eternas da palavra de Deus. E começamos a resistir à palavra de Deus. E não misturamos fé na palavra de Deus. Isso produz incredulidade. Incredulidade. Lucas, capítulo 8, versículo 15. Mas a que caiu em boa terra, a semente que caiu em boa terra, são os que, ouvindo a palavra, com o coração reto e bom, retêm a palavra e dão fruto com perseverança. Queridos, o segredo aqui é ouvir a palavra e dizer: Senhor, eu aceito essa palavra, eu recebo essa palavra é para mim. Tiago, capítulo 1, o versículo 19: sabei isto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Pois se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, não cumpridor, é semelhante a um homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Versículo 24: porque se contempla a si mesmo e vai-se, e afasta-se do espelho, e logo se esquece de como era. Meu irmão, faça um teste em casa. Depois daquelas 2 horas que a sua esposa está diante do espelho, penteando, arrumando, ela sai e diga para ela assim: olha, o seu cabelo está assim. Ela vai acreditar, porque ela ficou tanto tempo olhando no espelho, mas na hora que ela se volta, ela já se esquece o que a Bíblia está dizendo. Pode dizer para a pessoa que está do seu lado: olha, você está com uma mancha aqui. A pessoa já vai: aonde? Ela sabe que ela não tem essa mancha aí, né? Mas ela se esqueceu que ela não tem esta mancha. O cabelo está desalinhado. Quando nós ouvimos a palavra e praticamos, a palavra produz frutos. E quando nós não praticamos, ela se perde, ela se esvai. E é interessante que nós não praticamos por causa da incredulidade. A incredulidade se opõe à fé. A incredulidade me leva a duvidar do amor de Deus. A incredulidade me leva a duvidar do poder de Deus, da fidelidade de Deus. A incredulidade me leva à desobediência. Marcos capítulo 9, versículo 23. Marcos 9, 23. Ao que lhe disse Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Com isso Jesus estava revelando um dos segredos da vida dele. Jesus estava dizendo: eu creio no Pai, eu creio na palavra, na voz do Pai. Por isso eu posso fazer todas as coisas. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Hebreus 11, 6. Olha que texto interessante. Sem fé é impossível agradar a Deus. Vamos imaginar o seguinte, ouça bem para você não confundir a minha palavra aqui, ouça bem. Se você vai lutar contra alguém, e a arma vencedora desse alguém é chamada de fé. É a arma que ele possui, fé. E pelo fato dele poder fé, ele pode todas as coisas e ele é agradável a Deus. Se você tivesse que lutar contra essa pessoa, cuja arma é fé, e essa arma é indestrutível,
como que você lutaria? Você iria tentar neutralizar a arma chamada fé. E como é que se neutraliza a arma poderosa chamada fé? Incredulidade. Então, queridos, 90% do que o nosso inimigo lança nas nossas mentes é para nos tornar incrédulos à palavra, para não crermos, para duvidarmos, porque a incredulidade me leva a duvidar. Eu começo a duvidar do amor de Deus, eu passo por um problema, por uma luta, por uma dificuldade, eu já duvido do amor de Deus. Será que Deus me ama? Eu duvido do amor de Deus, ou do poder de Deus. Será que Deus tem poder para fazer isso? Ou da fidelidade de Deus. Quando não cremos, também não obedecemos. Quando não obedecemos, também não nos apropriamos, não possuímos. Somente possuímos aquilo que obedecemos. Somente obedecemos quando nós cremos. Aleluia. Veja o texto, por gentileza, de Hebreus capítulo 4, versículos 1, 2 e 3. Hebreus. Visto que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus. Descanso é ser mais que vencedor. Que nenhum de vocês pense que falhou. Pois as boas novas, as boas notícias, a mensagem, o evangelho foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles. Mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu. Não teve proveito algum, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. A mensagem é pregada, mas não tem valor algum a mensagem, porque a pessoa não crê na mensagem, não aceita a mensagem. É como querer dar banho em ganso. Tenta dar banho em pato para você ver. Não molha, não entra, não penetra. É lavar granito, não umedece. E crer é uma decisão. Você tem que abrir o peito e dizer assim: Senhor, eu creio na Tua palavra, eu recebo a Tua palavra, eu aceito a Tua palavra. Não é eu entendo a Tua palavra, é eu aceito a Tua palavra. É abrir o coração. Aleluia. Vocês estão aí ainda? A terceira fortaleza que o diabo quer construir em nossas mentes chama-se medo. Medo. Porque quando o cristão tem pensamentos de medo, o medo produz paralisia. Você fica paralisado. O medo, ele para o cristão. O medo produz tristeza. O medo me faz ver o fracasso e não o triunfo. Eu fico triste pensando que vou fracassar. O medo de falhar me impede de assumir responsabilidades. Em 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 6 e 7, nós temos uma escritura aqui impressionante. E Paulo escreve a ele dizendo o seguinte: por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você. Viva, acesa. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, espírito de medo, mas Deus nos deu espírito de poder, de amor, de equilíbrio, de moderação. Ele nos deu o espírito de poder. Ele não nos deu um espírito de medo. Por que Paulo está dizendo para o seu filho na fé: Timóteo, Deus não lhe deu um espírito de medo. Por que você está com medo? Porque você está paralisado. Você não está liberando o dom, praticando o dom, exercendo o dom que você recebeu. Você não exercita o dom de músico que você recebeu, de medo. Você não entrega a palavra da sabedoria que Deus lhe deu, de medo. A palavra do conhecimento, de medo. A voz profética, de medo. Você não compartilha aquele sonho profético por medo.
Você não ora pelo enfermo por medo. Você não diz que Jesus é Senhor e Salvador para os teus amigos por medo. Vocês estão aí ainda? E o medo é uma fortaleza. É uma fortaleza que nos paralisa. E quando esse medo está em nossos corações, texto, por exemplo, como Deuteronômio capítulo 20, versículos de 1 a 4, Deuteronômio 20, olha o que diz esse texto: quando vocês forem à guerra contra os seus inimigos e virem cavalos e carros, em um exército maior do que o seu exército, não tenham medo, pois o Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, estará com vocês. Quando chegar a hora da batalha, o sacerdote virá à frente e dirá ao exército: ouça, ó Israel, ó igreja, hoje vocês vão lutar contra os seus inimigos. Não desanime, nem tenham medo, não fiquem apavorados, nem aterrorizados por causa deles. Versículo 4: pois o Senhor, o seu Deus, os acompanhará e lutará por vocês contra os seus inimigos, para lhes dar a vitória. Versículo 8, o mesmo capítulo 20, verso 8: por fim, os oficiais acrescentarão, os apacentadores, os líderes da igreja, eles vão acrescentar: alguém está com medo e não tem coragem? Volte ele para a sua casa, para que os seus irmãos israelitas também não fiquem desanimados. O medo paralisa. O medo, ele tem um convencimento monstruoso. E o texto está dizendo que Deus está dizendo: eu vou conceder vitória. E o medo leva você a duvidar de que Deus pode lhe dar vitória, de que o problema, ele é maior do que Deus. Por isso, queridos, a fé, ela me faz saltar, a fé me faz pular. Se eu tenho fé, eu me lanço. Medo me faz hesitar, medo me faz considerar. A Bíblia diz que a fé é a certeza. Fé não é pular no escuro, fé é pular na palavra de Deus. Aleluia. Na palavra de Deus, confiar na palavra de Deus, crer na palavra de Deus. Quando a incredulidade e o medo dominam a mente do filho e da filha de Deus, estes textos: sou mais que vencedor, posso todas as coisas daquele que me fortalece, esses textos ficam pequenos. E se a palavra de Deus fica pequena, Deus fica pequeno. Deus é do tamanho da sua palavra. Se a palavra de Deus para mim é pequena, Deus se torna pequeno. E esses pensamentos, incredulidade, medo, essas fortalezas, estes sofismas, o diabo tem imposto derrotas e fracassos sobre cristãos que têm o direito legal de ser mais que vencedor, mais que conquistador, mais do que triunfante em todas as áreas. Amados, em todas as áreas, em todas as áreas. Eu quero encerrar. Eu tenho certeza que isso nunca aconteceu com você, acordar pela madrugada e ficar pensando: e se isso não der certo? E se aquilo não der certo? E se eu falar com ele e não conseguir? E se eu falar com ela e não der certo? E se isso, e se aquilo? E você vira de um lado na cama, e vira de outro, e vira de um lado, e vira do outro. Isso nunca aconteceu com você, aconteceu? Hã? Não, né? Já? E pelo fato de você ficar ali meia hora, uma hora, pensando e pensando, todos os problemas se resolveram? Não. Então por que ficar pensando?
E tem um demônio, tem um safado que vai perturbar o teu sono. E você fica ali com aquele negócio, tal, e lembra de uma coisa, e lembra de outra. E se você estiver com um relacionamento assim meio áspero com uma pessoa, você diz: eu vou encontrar essa pessoa e eu vou dizer isso. E se ela disser isso, eu digo isso. E se ela disser isso, eu digo isso. E se ela disser isso, eu digo isso. Você fica a noite toda e aquela pessoa está dormindo lá. Aí você encontra aquela pessoa. A pessoa chega e diz: ah, que bom que eu encontrei com você. Me perdoe, eu estava errado. Aí você quer pegar a pessoa pelo pescoço. Diz: não, eu fiquei pensando a noite toda, você tem que dizer isso, eu vou dizer isso. Você diz isso, eu digo isso. Pedir perdão não está no script. Você não pode me pedir perdão. Passei uma noite em claro. É claro que não resolveu por estar em claro. E o que você faz então quando vem a noite, você acorda com um pensamento, alguma coisa assim? Sabe o que eu faço? Eu começo a orar em línguas estranhas. Se você não sabe o que é línguas estranhas, está num grupo familiar, peça para o seu apacentador que ele vai dizer o que são línguas estranhas. São línguas dos anjos, são línguas celestiais. O Espírito Santo, ele nos dá línguas estranhas, línguas espirituais. E aí vem o pensamento, e aí eu começo ali. Rabashakatalaba sutoroko sutolobo shandarababa. Oro sotoloko shandarase ketalababa shondolobo halaba. Erabasutolo shekarabahalaba sundrebebehetalaba yutrobo shotoloko satarababa. Aleluia. A Bíblia diz que aquele que ora em línguas, ora bem. Aquele que ora em línguas, fala em mistérios com Deus. E o demônio ali diz: puxa vida, eu não entendo o que ele está falando. E não entende mesmo. Mas eu sei que é coisa boa que ele está falando. Então, olha, eu preciso, não tem jeito. Não tem jeito de pegar esse camarada. E aí ele pensa: todas as vezes que eu acordo ele, ele começa a orar. Então eu não vou acordar mais. Isso é usar a força do inimigo a seu favor. E se ele te acordar, você e você começa a mexer os céus, e os anjos começam a militar a seu favor, e os céus se abrem, e o Espírito de Deus começa a fortalecer o teu espírito, e a glória do Senhor começa a vir sobre a sua vida. Meu irmão, minha irmã, você não é uma pessoa comum. Meu irmão, minha irmã, você não é uma pessoa comum. Você foi lavado no sangue do Cordeiro. Ele colocou sobre a sua vida uma promessa, transformando em você em uma pessoa mais que vencedora. Não existe adversidade, não existem problemas, não existem lutas que podem abater o teu Deus. Aleluia. Aleluia, aleluia. Olha para as circunstâncias, declare a palavra de Deus, declare a palavra de Deus, declare a palavra de Deus. A palavra de Deus está no teu coração, ela está no teu espírito. Esta é a arma poderosa, esta é a arma que destrói fortalezas e sofismas. Não avalie logicamente a sua vida, avalie espiritualmente a sua vida. Aleluia, aleluia. Se você quer algo mudado, declare a palavra. Tem um problema, profetize a palavra. A coisa não está funcionando na sua empresa, declare a palavra. Na sua casa, as coisas estão amarradas, declare a palavra. Não há inferno, não há principado, não há potestade, não há malignidade que poderá deter a palavra de Deus. Declare a palavra de Deus, declare a palavra de Deus, e venha dar um testemunho, e venha dizer dos feitos de Deus, das maravilhas de Deus,
porque a palavra de Deus diz que Deus, Ele cuida, Ele protege, Ele vela pela palavra dEle, e ela não volta vazia, ela não volta vazia, ela não volta vazia. E a palavra de Deus, ela está no seu coração, ela está no seu espírito. Esta é a palavra da fé que pregamos, esta é a palavra que altera as circunstâncias, esta é a palavra que faz o fraco ser forte, esta é a palavra que faz o pobre ser rico, esta é a palavra que traz o reino de Deus. É esta palavra, é a palavra da fé, é a palavra da fé, é a palavra da fé. Nós sabemos que você está tendo um tempo especial de bênção, de crescimento, de reflexão, de ponderação sobre tudo aquilo que nós pregamos e ministramos com a palavra de Deus. Nós queremos orar, queremos abençoar você. Vamos falar com Deus. Orar é falar com Deus. Vamos falar com Deus através de Cristo Jesus, o nosso único mediador. Vamos falar com Deus. Pai, obrigado, porque nós podemos entrar na sua presença, não pelas nossas obras, não pelas nossas bondades, não pelos nossos atos de justiça, não, Pai. Nós entramos na sua presença por causa da obra da cruz, da obra do Calvário, da obra de Cristo Jesus. Senhor, são centenas de pessoas com centenas de necessidades, as mais variadas, as mais diversas possíveis. Mas nesta hora, Pai, o Senhor é poderoso, o Senhor é onipresente, o Senhor é onisciente. Estenda o seu braço forte. Espírito Santo, dedo de Deus, mão de Deus, toque cada lar, toque cada casa. Espírito Santo, entre nesse coração agora, trazendo alívio, refrigério, porque esta é a vontade do Pai. Pai, sabemos que o sangue de Cristo Jesus é que nos perdoa, que nos purifica, que nos redime, que nos faz viver uma vida abundante, uma vida que vale a pena ser vivida. Nós declaramos o seu favor nessa casa, declaramos que toda a opressão das trevas bata em retirada agora, saia todo mal agora. Declaramos um final de semana, declaramos uma semana extraordinária na vida de cada pessoa. Pai, com gratidão nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. O nosso convite especial para você hoje é: venha participar da celebração, venha participar da celebração conosco. Sabemos que Deus tem uma palavra para você. Saia aí do sofá, saia da sua rotina, mude o seu domingo, dê uma nova cor ao seu domingo, uma nova motivação. Agora às 9h30 da manhã, se você quiser participar, venha. Se não puder, às 6 horas da tarde. Teremos um tempo especial de celebração, de culto ao Deus que tudo é, que tudo pode e o Deus que nos ama. Deus abençoe você. Permitindo Deus, voltaremos então no próximo final de semana. Fique na paz de Cristo Jesus. Para quem busca viver intensamente a palavra de Deus, mas não tem tempo para ir à faculdade todos os dias, a ETM possibilita você a graduação à distância em teologia com a flexibilidade que sua vida precisa. Sem vestibular e com um preço que cabe no seu bolso. Estude a palavra de Deus de forma prática, em qualquer lugar, a qualquer hora. A experiência de 18 anos em educação cristã, ainda mais perto de você.